Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Que bom mais uma vez poder te encontrar aqui, poder entrar na sua casa para a gente conversar um pouquinho, colocar esse papo em dia. Hoje a gente está finalizando essa série, né? Saúde e Fé, com o nosso último episódio, com um assunto muito gostoso de ser falado, que, modéstia à parte, eu acho que a gente gosta muito, eu acho que já deu para perceber. Quer falar para a gente qual que é o tema, Bia? Tema é a importância da música, né? Da música e também da música cristã para a saúde mental. E nós estávamos aqui conversando um pouquinho sobre a palavra, né? Que em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 14, conta a história do rei Saul, que o rei Saul, ele desobedeceu a Deus e por isso o Espírito do Senhor se afastou dele e veio sobre ele um espírito maligno que o deixou muito depressivo. E nesses momentos que ele vivia de desânimo, de depressão, Davi era chamado para tocar para ele. E quando Davi tocava, ele se acalmava. Tocava a harpa, né? Um instrumento musical, e ele se acalmava. Né? Olha o poder que a música tem na saúde mental, na nossa vida, né? Por completo. Né? A música ela é muito importante. E nós vivemos, respiramos música, né? Tipo, há muito tempo já. Eu sou completamente apaixonado por música, completamente apaixonado por cantar na igreja, por tocar violão, outros instrumentos que eu tento, né? Tocar um teclado ali, às vezes, com 3 dedos assim Os só. pezinhos de galinha. É minha especialidade isso daí. E nós 3 somos apaixonados por música porque é uma maneira que nós vemos de levar a palavra para outras pessoas, né? Que aonde talvez uma palavra falada não chegue, a música vai, com a melodia, com aquele instrumento, que tem aquele encaixe perfeito. Que eu digo por mim que quando eu comecei a minha caminhada na igreja, às vezes eu não prestava atenção na pregação, mas quando tocava a música final, eu falei, é isso, agora eu entendi tudo. Eu me baseava na música, falei, bom, com essa música eu entendi o que Deus quer falar para mim. É aquilo, né? É quem canta, reza Reza duas vezes. Gente, ele roubou minha palavra. Obrigado, Jesus, por ter me dado essa palavra antes dela. Mas quem canta, reza 2 vezes, né? Nós somos três músicos aqui falando de música. É como se fosse falar... Eu falo que a música, ela parte muito de nós, né? De quem nós somos, o que a gente entrega. Muitas vezes eu tenho como referência, para mim, uma das minhas principais referências na música católica hoje, chama-se Juninho Cassimiro. Ele sempre foi a minha maior referência de músico católico. E uma vez eu estava numa formação do Juninho e ele falou que eu não faço nada além do que eu faço no meu quarto sozinho. Uau! A minha vida precisa ser uma oração. Caramba. A minha vida precisa ser uma entrega. Muitas vezes nós vemos alguém cantando e a gente fala, nossa, como aquela pessoa ela canta, ela toca diferente. E muitas das vezes a pessoa ela precisa muito se especializar no que ela está fazendo, uma parte técnica, mas quando nós falamos da unção, é aquilo que ela vive no seu íntimo, ela e Deus. E aí é onde o Rafa falou que a música, ela abre o coração, Ela é uma penetra, flecha. ela é uma flecha. Padre Jonas, nosso amado Padre Jonas, da Canção Nova, né? Ele fala que a música é uma flecha, que ela vai e atinge a alma. Então, ela chega onde, muitas vezes, ninguém pode chegar. Então, ela abre o coração para que a palavra de Deus ela venha e caia. Então, às vezes, as pessoas chegam tristes, né, abatidas, ou, às vezes, assim, meio desanimadas, e a música, ela abre,
né? O coração, ela tem essa potencialidade, né? E a música, o músico, ele é o batalhão de frente. Ele é aquele que está à frente, né? E é um músico que recebe todas as flechadas. Então, por quê? As flechadas que nós dizemos aqui são as flechadas espirituais. Então, como ele está à frente no batalhão, então é ele que recebe todas as bombardeadas. Por isso que o músico de hoje é tão atacado na sua sexualidade, né? Na sua vida, ele é todo, como que fala? Nossa, todo mundo gosta de um músico, né? Todo mundo fica em cima de músico, né? E o músico, como ele é artista, né? Ele é muito sensual, né? Ele se promove muito. E, às vezes, a música ela leva para dois campos, né? Ela pode levar também para a perdição, né? Com certeza. Tantas coisas erradas na vida. Eu já vi muitos amigos nossos, né? Amigos músicos, se você assistiu os outros episódios, você sabe que eu já tive uma dupla sertaneja com a minha prima. Muitos amigos nossos falando que eles tiveram que parar o que eles faziam na música, porque eles estavam perdendo suas famílias, estavam perdendo aquilo que era mais precioso para eles. Eu vejo que a diferença que nós tínhamos enquanto dupla é que nós, primeiramente, a gente conheceu a igreja e depois a gente foi para a noite. Muitos dos nossos amigos, eles conheceram primeiro a noite e depois a igreja. Então, a gente precisa ponderar, né? Será que o que eu faço como música, ou será que o que eu escuto está me levando para perto de Deus? Porque a gente falou da música sacra, da música cristã, mas não é a todo momento que nós escutamos somente as músicas cristãs, né? A gente escuta, às vezes, ali um sertanejo, a gente escuta, às vezes, algum outro estilo de música, e aí a gente não para, muitas vezes, para prestar atenção na letra. E aí, quando a gente viu, a gente está, muitas e muitas vezes, aplaudindo um abuso sexual. Muitas vezes a gente uma está... traição. Nossa! Esse é o que mais mas tem. Muito. E nisso a gente acaba, pelo ritmo envolvente, pelo ritmo ali que vai te envolvendo, Sendo você esquece influenciado. a letra e simplesmente seu corpo começa a se movimentar. Eu assisti um podcast uma vez que um cara falava sobre o funk. Rafael, eu requebrava até o chão. Eu não tenho vergonha de falar, não. Mas, gente, dançava mesmo. E aí, eu comecei a meio que... Fala assim, quando o Senhor vai entrando na nossa vida, muitas vezes falaram isso pra mim e eu não acreditava. Falaram assim, cara, hoje eu só escuto música da igreja. Muito difícil eu escutar alguma outra. Falava, cara, isso nunca vai acontecer comigo, não. Muito difícil, hein? Mas hoje é uma realidade que eu vivo. É difícil eu entrar no carro e, às vezes, colocar um sertanejo, alguma coisa assim. Eu escuto mais as músicas da igreja mesmo. E falando sobre a música, esse cara falou que uma vez ele foi conhecer uma tribo africana e ele levou um funk. E nessa tribo africana, ele falou assim, o que vocês acham desse tipo de música? Nem começou a cantar. Quando ele começou a batida da música, ele falou, não, para. Essa batida dessa música, ela é usada aqui na nossa cultura para invocar espíritos. E quando eles invocam esses espíritos, e ele foi muito além, falou espírito da sexualidade, espírito de que a pessoa precisa se entregar para o outro, um espírito carnal. Aqui a gente não usa mais essa batida por conta disso. E aí muitas pessoas estão escutando alguns tipos de músicas, e a música, ao invés de, assim como aconteceu aqui na Bíblia, de estar salvando, tirando uma pessoa da depressão, está levando ela para esse rumo, né? O inimigo, ele sabe como tentar incomodar a gente, né? Ele sabe como trabalhar assim na nossa fragilidade. Porque nós sabemos disso, a gente conserta que tipo de música a gente pode escutar dentro da nossa casa. Mas a gente não controla a casa do vizinho. A gente não controla quem mora na frente. Verdade. Carro de som que passa na frente. Então, às vezes, no piloto automático, a gente fazendo alguma coisa do trabalho, tá tocando algum sertanejo, a gente tá aqui dançando junto aqui. Nem escuta a letra e tá ali aproveitando, dançando junto ali, meu Deus do céu, aquela coisa louca. Então, tem que ponderar, tem que ter muito, muito cuidado. A música cristã, ela é muito benéfica pela letra, pela riqueza, pela palavra,
E a música secular, às vezes, ela vem para realmente para destruir famílias, só que aos pouquinhos, sem você É um perceber. conta-gota, né? Exato. Quando eu cantava na noite também, tinha Gente, só que... eu que não cantei na noite. Graças a Deus. Nós tínhamos que escutar tudo que era de lançamento. Todo dia tinha algum lançamento diferente, tinha que escutar todas as playlists e viver para aquilo. E viver com fone de ouvido, escutando a música, saber o que é tendência. E eu acabei deixando a vida cristã de lado, a minha música cristã de lado. Meu trabalho na igreja vinha, fazia tudo mais ou menos, né? Porque eu me deixei levar por aquilo, talvez por uma ganância, talvez pelo financeiro, mas gostava de cantar aquelas músicas, porque a gente não pode chegar em mentir e falar assim, não era bom cantar, porque era legal, né? A gente via todo mundo se divertindo e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente com as letras que a gente canta sem perceber o significado. Até porque nós sabemos que, a nível mental, tudo nos impacta. Ainda que nós não percebemos, nosso consciente, mas o nosso inconsciente, ele está captando tudo que nos rodeia. Quer dizer, todas as coisas, todas as percepções, tudo no nosso ambiente, nós somos uma esponja. Nosso inconsciente ele está captando tudo, ele vai guardando tudo, ainda que o nosso consciente não guarde, mas está tudo gravado no nosso inconsciente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Quantas pessoas matam o outro por causa de uma música? Porque a música leva um pensamento, que leva um sentimento, que leva uma emoção e que leva a chegar a uma decisão. E nós vimos muito forte, isso aconteceu aqui no nosso país, né? O famoso show que repercutiu em todas as redes sociais. Não? O nome desse rapaz é bem interessante. É João Mena. Ele é um estudioso sobre representações de imagens. E ele, analisando esse show que aconteceu, não lembro quem que foi, não foi a Madonna? Foi. Madonna, né? Madonna. Aconteceu o show, ele estava explicando o que era o show, que, a princípio, o atrativo era a música. Era a música. Mas ele explicando todo o contexto, todas as imagens, tudo o que aconteceu, ela simplesmente fez um ritual satânico, colocando a música como um meio de escape, para aquelas pessoas que estavam lá não pudessem perceber. E isso que a Bia falou, de adentrar o nosso inconsciente, todas as pessoas que estavam ali, ou que estavam assistindo pela televisão, passaram por um ritual. O que a gente está falando aqui é muito sério. Não é algo simples de se lidar. Foi um ritual em que elas estavam presentes, algumas lá, de corpo presente, e as outras em casa. Então, o que nós estamos consumindo? Será que nós estamos usando realmente a música para o nosso bem, ou será que a música está acabando com o nosso inconsciente? Às vezes a gente nem percebe. Propósito, né? Do Episódio Tema anterior. passado. Isso. Porque qual é o propósito que ela tinha com a música? Porque ela usa da música como um veículo, né? Como um instrumento. E qual é o propósito que ela tinha o que ela queria levar através da música? O que é que as pessoas têm para levar através da sua música? Por isso que é importante também o autoconhecimento, né? É importante você saber o que você quer para a tua vida. Eu vou porque todo mundo vai. Meus amigos vão, eu também vou. Espera aí, mas e a sua essência, o seu sagrado? Quem é você? Nem tudo me convém. Tem música que eu não preciso ouvir. E nós precisamos ser firmes, né, Bia? Não é porque é uma pessoa que eu amo, que eu gosto, está me chamando para ir em determinado lugar, que eu vou porque a pessoa que eu amo vai estar lá. Não. Foi por consideração. Ela vai ficar chateada. O problema é dela. O problema é dela. Deixa chateada. Gente, Rafa, é terrível. Afiada. Mas Mas não é verdade? É verdade. Se a gente- Isso é dependência emocional. Exato. A gente Nossa, para de se importar. eu sei que aquilo não é bom para mim, mas porque, eu não quero perder a amizade. A pessoa vai ficar chateada. Eu vou. Nossa, vai para perdição? Não é?
Voltando um pouquinho na fala que o Rafa teve no começo sobre que ele falou da oração do quarto e tudo mais, não existem duas medidas, né, para nossa adoração e para o nosso cantar, para o nosso falar. Da mesma maneira que nós cantamos, que nós levamos a palavra dentro do nosso quarto ali, na nossa oração pessoal, é a mesma entrega em cima de um palco, na nossa paróquia, falando para as outras pessoas. Então, não existem essas duas medidas. Então, a gente tem que ponderar realmente todo esse tipo de música que não vem do coração do Senhor para o nosso, porque para a música ser composta ali, para escrever a música, normalmente ela vem do sentimento que o cantor está Nossa. sentindo na hora, né? Verdade. Se o cara é um cantor católico, ele vai falar do amor de Deus, do que ele está sentindo, de uma resposta de oração. Das suas experiências. Isso. Agora, um cara que já está no mundo vai falar, que eu fui traído pela minha mulher, porque eu traí, porque eu saí, eu beijei 4 e não sei o quê. Então, tem tudo, é tudo do sentimento da pessoa ali na hora. Então, aonde que o seu coração vai estar ligado, né? Isso é uma dica, assim, para quem é compositor, para quem é músico, cristão e tudo mais. Daí é algo que a gente tem a se pensar, né? Mas para futuros, assim. Para quem não... Tá, Rafael, e quem não é músico? E eu que não canto nada, não toco nada, o que eu faço com essa música aqui? Vamos colocar de exemplo a meditação, que foi o nosso primeiro tema dessa série. No começo da meditação, a gente falou que é difícil para você começar, para você ter essa arrancada. Você vai colocar uma música calminha de fundo, para você conseguir se concentrar nessa música, para essa música te acalmar, para você conseguir fechar os seus olhos, para você conseguir entrar no seu coração, escutar os seus pensamentos, escutar você. A música, ela ajuda muito nisso também. Sim, ela tem grandes benefícios, a música, né? Ela alivia o estresse. Ela dá força. Ela dá... Porque na academia eu vou te Aumenta a falar, fé hein? também, tá? Aumenta a fé. Aumenta a fé. Rapaz, tem gente que eu vou falar pra você. A gente tem os treinos de PR, que a gente chama, né? Que é bater a carga máxima. Tem gente que, se não tiver com a música que gosta no fone, não vai. Rapaz. Nossa, olha a influência da música, Não gente. vai. É um absurdo, um absurdo. Aumenta a criatividade, a conexão, as habilidades, a comunhão com o irmão. Isso. Quantos benefícios? Desenvolvimento cognitivo, gente. Quantos benefícios tem a Nossa, é música? demais. A música influencia em muita coisa na nossa vida. Esses dias, uma partilha rápida aqui, eu fui jogar um torneio de beach tênis. Vixe, né? Maria. Gente, tá jogando já. Você é do beat até? Eu sou do beach. Eu fui jogar e eu não sei se vocês já foram em algum torneio, é música tocando o tempo inteiro. É música tocando o tempo inteiro na arena, assim. Aí, no primeiro jogo, assim, meu parceiro e eu, a gente tava perdendo. Tava feio de ver. A gente ia perder aquele jogo ali, certeza. E tocando música, eu falei assim, eu vou tentar desconcentrar esses caras. A música tocando eu aqui, ó. No meio do jogo, o Rafa não me morgado. deixa mentir. No morgado. Que eu tava dançando. Então, tem como ser divertido também, sabe? Tem como ser, não sei, uma regra, assim. Tem como ser divertido, mas certo. É claro que eu não vou levar aquilo pra minha vida. Foi só uma estratégia de jogo. Foi só do momento. Só para distrair o inimigo. Só do jogo ali. Distrair o inimigo. Eu saí fora do microfone, gente. E isso vai fazendo, a música ela vai fazendo também com que a gente possa, né, se aproximar de pessoas. Muitas vezes a gente encontra alguém que tem o mesmo gosto musical e a gente fala, cara, que bacana. Opa. Eu sou muito da música gaúcha. A minha família ela tem uma cultura muito gaúcha. E quando eu encontro alguma outra pessoa que gosta também, a gente se olha assim, cara, que legal, porque é difícil, né, a gente encontrar muitas vezes algumas pessoas que têm os mesmos gostos musicais que a gente. E aí a gente direcionando, tirando um pouco dessa música mais secular, quando a gente encontra alguma banda católica que a gente gosta também, a gente fala, nossa, essa música é legal, você já ouviu? Não ouvi. E se a gente cantar junto? Então a música ela é capaz de criar ciclos de amizades também, e essas amizades elas acabam nos levando para perto de Deus, e a gente nem percebe por onde foi ou por onde começou. Isso. Mas quando a gente vai procurar a raiz do que aconteceu, foi a música. Tenho certeza que muitas pessoas têm algumas músicas que marcaram,
a vida, né? Não sei você que está nos assistindo aí, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida fala, não, foi essa música aqui que eu lembro que aconteceu isso, isso e isso. Foi essa música aqui. Então, assim, ela mexe muito com a nossa parte emocional. Quando a gente pensa na música, quando a gente pensa, muitas vezes, para nós que cantamos, que tocamos, eu lembro exatamente a primeira vez que eu cantei um salmo na igreja. É uma das sensações assim mais vivas que eu tenho, de eu conseguindo olhar para o pessoal. Então, ela nos traz muito, muito mais do que as partes ruins, eu vejo como uma parte boa. E se a gente pegá-la para escutá-la da forma certa, não vai ter malefício, né? Vão ter muito mais benefícios do que as partes ruins que a gente fala assim da música, né? E nós gostaríamos de convidar você que está nos assistindo a começar a repensar um pouquinho no que você vem escutando, no que você vem colocando para dentro da sua casa, porque muitas vezes não afeta somente a gente, mas afeta quem está ao nosso redor. E aí o nosso inconsciente ele vai trabalhando de uma forma que nós não desejamos, e aí quando eu percebo, eu falo, nossa, mas eu estou muito estressado, o que será que está acontecendo? Será que não é, às vezes, aquele rock pauleira que eu estou escutando, que levou o meu nível de endorfina lá em cima, e eu não conseguia baixar ele ainda, eu chego em casa estressado, querendo brigar com... Então eu preciso parar, pensar e ver o que eu estou colocando dentro de mim como música e fazer a música se tornar um benefício para mim e não um malefício, né? Sim, tem música que quando você passa por um momento... Geralmente, quando as pessoas estão tristes, elas escutam músicas Tristes, é a tristes, né? Que tendência. leva você lá para a fossa, né? Isso. Você estava falando, eu nunca esqueço de uma música que... Um momento muito difícil que eu passei, assim, na minha história, é aquela música da Celina. Tudo posso, naquele que me fortalece. Então, eu tirei para daquele momento de dificuldade que eu estava vivendo, quer dizer, eu usei a música dentro da palavra de Deus, né? Então, a força que eu tirava para passar aquela situação difícil era através dessa música, né? E essa música, ela tirou de um momento difícil também, de uma experiência de dor também que ela estava vivendo, né? Então, ela encontrou alguém que fortalecia ela. Então, essa música, para mim, ela marca a minha história. Eu tenho certeza que, para cada um de nós temos uma música que marcou a nossa história. E você? Qual é a música que marca a tua história? Depois você escreve para a gente nos comentários. Verdade. Eu queria propor um desafio para você que está assistindo, para a gente encerrar aqui. Tira um print da tela que você está assistindo, posta lá no seu Instagram, né? Marca o Conecta Cristo, Diário Noroeste, e coloca a música que você mais gosta, né? Posta lá, marca a gente para a gente ver, para a gente conseguir se identificar, para ver se a gente conhece essa música também. Então, queria agradecer, meus irmãos, por mais essa série maravilhosa, esse episódio. É muito bom estar aqui nessa mesa com vocês, aprender com vocês. E é muito bom ter vocês aqui com a gente também. É muito bom poder estar na sua casa, poder falar sobre Jesus de uma forma aberta, com alegria, ser espontâneo, poder ser nós mesmos, né? E poder levar esse amor desse jeito tão maravilhoso. Então, só tenho a agradecer mesmo a vocês. Vamos encerrar, então, fazendo a música de louvor a Deus? Opa! Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. E as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Valeu! Muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma série do Conecta. Esperamos que você possa estar conosco novamente e esperamos que tenha sido benéfico, assim como foi para nós. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e acompanhar tudo que a gente está postando por aí, beleza? Beleza, conecta! Cristo! Beleza! Beleza? Corta isso aí, corta, pelo amor de Deus!